Então, pessoal, bom dia. Vamos lá para a nossa aula sobre calorimetria, analisar o que significa isso, o que o calor quer dizer, qual a importância dele, como é que essas coisas funcionam. Nós temos aqui inicialmente dizendo o seguinte: calorimetria é a parte da termologia que estuda a quantidade de calor que um corpo recebe ou que um corpo cede. Muitas vezes nós temos a ideia errônea de falar que uma determinada substância tornou-se um corpo frio por ter recebido frio de alguma coisa. A energia térmica, chamada calor, ela flui de forma espontânea, sempre passando do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Jamais o contrário disso. Então ninguém recebe frio, ninguém perde frio. Ou você recebe calor, ou você perde calor. Detalhe: nem sempre o calor pode provocar mudanças de temperatura, o que a gente vai ver daqui a pouquinho em alguns slides a seguir. Introdução. Nós temos dois tipos de calor, chamado sensível e chamado latente. O que difere um do outro? Quando nós pegamos inicialmente uma substância a 0 graus na escala Celsius e porventura ela é líquida, no caso da água, por exemplo, e nós resolvemos extrair calor da água, isso fará com que a sua temperatura caia? Num primeiro momento, não. O limite da água para a fase líquida corresponde, em condições normais de volume e temperatura e pressão, ao ciclo entre 0 e 100 graus. Nesse intervalo, a água é uma substância considerada líquida. Se nós, porventura, tirarmos calor desta substância, ela já está no seu limite de temperatura. Isto significa o quê? Que o calor extraído dela não afetará sua temperatura, mas a forma com que sua estrutura está organizada. Isto significa que nestas condições, a nossa água vai deixar de ser líquida e vai se tornar sólida. E o seu termômetro continua registrando nesta interfase 0 graus. Conhecemos isso pelo nome de calor latente, que significa que todas as vezes que uma substância chegar no seu limite de temperatura e nós insistirmos trabalhando nela, fornecendo a ela calor ou extraindo dela calor, sua temperatura não vai mudar. O que vai mudar é o seu estado de agregação, a sua estrutura física, ou seja, seu estado físico. Por outro lado, quando nós não estamos nesses limites, nós estamos sujeitos a um chamado calor sensível. O que seria esse calor sensível? É quando uma substância recebe calor e este provoca nesta substância mudanças de temperatura, sem que o seu estado físico seja afetado por esse ganho ou perda de energia. Olha só, quando nós estamos, por exemplo, expostos a uma alta ou uma baixa temperatura, podemos ter variações significativas de temperatura quando recebemos ou perdemos calor, ou nem tanto. Se nós pegarmos, por exemplo, uma vasilha e colocarmos ela sobre a chama do fogão, note que com o passar do tempo ela foi aquecendo. Mas observe que se nós compararmos duas panelas diferentes, por exemplo, já que eu falei de vasilha, uma de alumínio e uma de ferro, é comum que a gente tente fazer um frango no final de semana, nós somos mineiros, né? Na nossa panelinha de ferro. Por que isso? Porque ela demora mais tempo para aquecer. Ela vai demorar também mais tempo para tornar-se um corpo frio novamente. Se eu fizesse o mesmo numa panela de alumínio, eu notaria que muito rapidamente ela iria aquecer. E com a mesma rapidez ela iria se tornar um corpo frio. Isso significa a expressão para nós capacidade térmica. A mesma capacidade, a mesma condição que nós temos de aquecer muito rapidamente, também podemos esfriar com a mesma rapidez. Note que se você está numa praia, durante o dia, a areia está extremamente quente. E quando cair da noite acontece, ela fica gelada. Porque como a areia tem uma baixa capacidade térmica, assim como a nossa panela de alumínio, ela aqueceu muito facilmente.
Logo, ela vai se tornar fria também muito rapidamente. A expressão de determinar com qual quantidade de tempo nos tornamos quente ou frio chama-se capacidade térmica. Quanto menos calor eu precisar para provocar variações de temperatura, mais fácil é o meu aquecimento. Só que quanto mais calor eu necessito para sair de uma condição A e chegar a uma condição B, nós falamos que nós temos uma grande capacidade térmica, uma grande quantidade de energia é necessária para que as mudanças de temperatura em nossa estrutura aconteçam. Olha só, capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. Como assim? Não entendi. O que quer dizer capacidade térmica? A gente analisa o conjunto ser como um todo, identificando quanto de energia é necessário para provocar nele mudanças de temperatura. Vocês vão perceber que vocês vão ter um Czinho representado também, logo a seguir, chamado de calor específico. Então peraí. A capacidade térmica é a capacidade que um corpo possui de, quando receber calor, sofrer variações significativas ou não de temperatura. Isso vai depender da estrutura corpuscular que nós temos. Já quando nós falamos calor específico, cada substância presente na natureza possui esse termo. Existem materiais cujo calor específico é muito alto, que quer dizer que ele precisa de muita energia para que cada grama de sua massa sofra mudanças de temperatura. Já eu tenho materiais cujo calor específico é muito baixo. Isso quer dizer que na menor presença de calor já teremos nele mudanças de temperatura acontecendo. Então a capacidade térmica minha é o que determina se eu aqueço facilmente ou não. É uma estrutura como um todo. Quando eu falo de calor específico, é você identificar qual é a capacidade térmica que cada material presente na natureza possui, de acordo com sua estrutura, de acordo com a sua formação estrutural. Isso aí é uma característica individual de todo e qualquer material. Todo elemento na natureza tem o seu próprio calor específico. Depois eu falo das equações e uma maneira de nós gravarmos essas equações de uma forma bem simples e muitas vezes nem precisarmos dela, né? Calor específico, chamado de Czinho, é uma característica da substância e não do corpo. Ou seja, eu pego um bloco de alumínio, um bloco de prata. Eu não estou analisando a capacidade térmica do bloco, eu estou analisando a capacidade térmica que a substância alumínio tem, a capacidade térmica que a substância cobre possui. Isso é de acordo com o calor específico para cada um destes materiais. Vocês vão perceber que vocês têm duas equações que falam de capacidade térmica. Uma, razão entre calor e temperatura, então é o corpo como um todo, e uma, produto massa e calor específico, ou seja, a minha massa, a minha estrutura, a minha formação é que vai determinar o ganho de calor que eu preciso ter para que de fato as mudanças de temperatura possam ser representadas por mim. Equação fundamental da calorimetria. Olha para você ver que legal. A gente está muito acostumado, né, a memorizar equações. E olha o segredinho disso aqui. Olha só. O que quer dizer o quê? Quantidade de calor. É a quantidade de energia que eu, ser de massa, preciso, de acordo com a minha estrutura, de acordo com o material que eu sou, preciso receber para que eu tenha, de fato, mudanças térmicas, mudanças de temperatura. Então, o calor é que vai mostrar para nós qual é o tamanho da mudança que eu posso sofrer de acordo com a minha estrutura, de acordo com a minha capacidade, de acordo com a minha formação. Um grande detalhe. O Czinho significa calor específico. Qual que é a unidade de medida desse cara? Calorias, gramas por graus Celsius. O que quer dizer isso? Se nós mantivermos esse C aqui, e eu pegar esses dois elementos e transportá-los para cá, fica que C é igual a Q barra M delta T. Ou seja, calorias, gramas
variações de temperatura. Isto significa, pessoal, que nas situações problema, calor específico, ele já traz para você quais são as unidades de medida que deram origem àquele calor específico. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar estas unidades de medida e eu não recordar das equações, utilize-a como equação e nela coloque as informações que o problema te traz. Na seção exercícios, eu vou mostrar para vocês isso aí e vocês vão ver que fica muito tranquilo para poder responder tais questões. Olha só, princípio fundamental da calorimetria. Se vários corpos no interior de um recipiente isolado termicamente trocam calor uns com os outros, tem gente perdendo, tem gente ganhando. Nessa ideia de gente perder e ganhar, nós teremos esse processo de transmissão de calor acontecendo até o instante que o sistema como um todo atinge o que nós chamamos de ponto de equilíbrio térmico. O que é um ponto de equilíbrio térmico? É quando todas as substâncias apresentam temperaturas iguais. Porque para que exista a ideia de calor, é necessário que eu tenha a combinação da interação entre no mínimo os dois objetos. Porque o calor só vai fluir espontaneamente. E para que isso aconteça, então, eu preciso ter um corpo quente e um corpo frio envolvidos no sistema, para que alguém esteja perdendo calor e alguém esteja ganhando. Como o calor é uma forma de energia, sabemos que a energia não se cria, não se destrói, apenas transforma-se de uma forma de energia em outra, ou transfere-se de um objeto para outro. Por isso aqui fala assim, a soma algébrica dos calores trocados é zero. Por quê? Porque eu vou ter alguém ganhando, eu vou ter alguém perdendo. Se eu pego alguém ganha, alguém perde, eu faço a diferença entre os dois, óbvio, o resultado vai ser sempre quanto? Zero. Por isso que na troca de calor nós falamos que o sistema é conservativo e a energia se mantém, porque nós estamos isolados termicamente de qualquer outra coisa. Então o calor que o A vai receber é fruto do calor que eu, B, forneci a ele. Então internamente o sistema conserva a energia que ele tinha, porém apresentando agora diferentes temperaturas, uma vez que as trocas de energia aconteceram entre eles. Então, quando você falar calorimetria, quais são as ideias iniciais que precisam vir em você automaticamente? Que é uma forma de energia, que de maneira espontânea sempre abandona o corpo quente passando para o corpo frio. Ponto. Podemos dizer que sempre que alguém recebe calor, muda a sua temperatura? Não. Quando recebemos calor, podemos ter mudanças de temperatura, como podemos ter mudanças de estado físico. Nós chamamos isso de quê? Calor latente, mudança de estado físico, pois estamos no limite de nossa temperatura. E calor sensível é quando nós não estamos nesse limite e o calor provoca em nós mudanças de temperatura ao longo do processo. Só um detalhe que eu já ia deixando passar. Se nós estivéssemos no deserto do Saara e eu tivesse à sua disponibilidade uma burca branca coberta por lã na parte interna, com mais ou menos 3 dedos de espessura, e ao mesmo lado eu tivesse uma roupa bem leve, bem fresquinha, qual opção você teria? Aliás, qual opção você escolheria para que você pudesse sair ao deserto durante o dia com uma sensação térmica próxima de 50 graus? Muitas vezes é óbvio que a gente vai optar pela roupa leve, fresquinha, que a gente está acostumado com ela. Só que tem um detalhe. Quando nós saíssemos para o deserto, a uma sensação de 50 graus, e nós estamos a 36, existe uma disparidade térmica entre os dois materiais. E nós sabemos que quando isso acontece, o corpo de maior temperatura perde calor para o corpo de menor, que no caso agora somos nós. O que é essa roupa de lã? Por que essa camada de lã? Para nos proteger. Porque a lã, pessoal, ela possui ar entre as suas fibras e nós sabemos que o ar não é um bom condutor de energia. Desta forma, esse revestimento interno provocará nessa roupa um isolante térmico entre você e o ambiente externo. E você vai se sentir aconchegante, agasalhado no ambiente a quantos graus? 36. Então, se eu pegasse a outra roupa fresquinha e leve, ela não iria me isolar do ambiente.
e o calor chegaria até a minha pele, podendo provocar queimaduras. Mas o porquê dela ser branca? Porque o tecido branco, ele é uma combinação entre as frequências que vão do vermelho ao violeta. Esta combinação permite que esse material, quando exposto à radiação, reflita qualquer onda que ele receba. Desta forma, o seu corpo não absorve calor, não recebe energia e a sua temperatura se mantém inalterada. E você estaria como se você estivesse dentro de um casulo, a uma temperatura equivalente a quantos graus? 36. Ok? Então, olha só. Quantidade de calor latente. Olha as unidades de medida. Joule, por quilo, ou o que nós praticamos. Quantidade de calor por unidade de grama. Quando você absorve calor durante a mudança, o calor latente é positivo. Quando você cede calor durante a mudança, o calor latente é negativo. Como assim? Quando você pega uma substância na fase sólida e quer transformá-la em líquida, o que você precisa fazer? Fornecer calor a ele. Calor latente, processo de fusão da água, corresponde a 80 calorias por grama. Ou seja, cada grama do material precisa receber 80 calorias para, de fato, deixar de ser sólida e se tornar líquida. Da mesma forma, se eu pegasse a água e quisesse torná-la sólida, eu precisaria fazer o quê? Retirar dela 80 calorias para cada grama, para que de fato ela se tornasse sólida. Então o processo de fusão ou solidificação são exatamente iguais o valor do latente que eu preciso, só que um é ganhar e o outro é perder, para que de fato a transição entre um estado físico e outro de fato aconteça. Lembrando que durante essa troca de estado físico, a sua temperatura não é afetada, não há mudança na temperatura. Por isso a equação é massa vezes calor latente. Olha aqui um detalhe, olha que legal. Está escrito para você o seguinte: a unidade de latência quer dizer calorias por grama. Isola esse L e passa M para cá. Fica Q sobre M. O que Q é? Calorias. O que M é? Gramas. Está vendo que a unidade de medida é a própria equação que você precisa trabalhar. Então, a partir do momento em que você aprender as unidades de medida, as equações se tornam desnecessárias. Não que você não precise aprendê-las, mas caso você esqueça, é possível você resolver usando o sistema de unidades. Porque na realidade, pessoal, na física é o seguinte: quando eu pego uma grandeza física, por exemplo, calor, massa, processo latente, são grandezas físicas. Toda e qualquer grandeza é representada por uma unidade de medida. Então, as unidades de medida contemplam as grandezas, ou seja, unidade e grandeza seriam equações. Se eu não consigo recordar de uma, a outra facilita a nossa vida e fica tranquilo para podermos fazer nossas questões. Ok? Olha, a transição física, só um detalhe para não deixar passar. A gente fala muito de sólido, líquido e gás. Só que eu sei que antes do sólido eu tenho uma máxima agregação, que é o condensado de Bose-Einstein, seria quando a substância está no seu nível de energia cinética zero, no caso 0 Kelvin, e eu teria acima do estado gasoso, que é quando eu pego uma substância e faço com que as ligações moleculares se quebrem totalmente, que seria o que nós chamamos de plasma, que embora a gente nem estude, mas é a maior porção da matéria que a gente tem no universo, é o estado de plasma. Mas voltando então à nossa fase sólida, líquida e gás, toda vez que eu fornecer calor para um sólido, este, estando no seu limite de temperatura, sofrerá um processo chamado de quê? Fusão, que é quando o sólido tem as suas ligações afastadas, se tornando mais frágeis, e com isso eu vou mudar de uma forma física definida para um volume definido, me tornando quem? Um líquido. Continuo o processo de aquecimento, faço o meu líquido chegar no seu limite de temperatura e insisto na ideia de continuar aquecendo ele. O que vai acontecer? Meu estado de agregação começa a ser rompido.
e os meus elementos se afastam ainda mais uns dos outros. E aí eu deixei de ter forma, passei a ter volume e agora eu não tenho nem forma e nem volume definido, já que meus elementos estão muito distantes um do outro. Chamamos isso de vaporização. No caso da água, acontece ao nível do mar, a